E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo num erro financeiro que é super comum no agronegócio e que custa caro, viu? Mas o mais importante, a gente vai descobrir qual é o primeiríssimo passo para consertar isso de vez. Então bora lá, sem enrolação. Olha, essa pergunta aqui é daquelas que tira o sono de muito produtor, né? A gente olha para a lavoura, a produção tá lá em cima, a soja tá boa, tá pesando na balança, mas na hora de olhar o caixa, a conta não fecha, a grana tá sempre curta. Ué, mas por que isso acontece? Como pode? Pois é, e a resposta para esse aperto, na maioria esmagadora das vezes, está em um único erro. Um erro básico que quase todo mundo comete na hora de tentar botar as finanças em ordem. E o pior é que esse erro sabota tudo. Pode ter o melhor sistema, a melhor planilha, o consultor mais caro. Nada vai funcionar direito. E hoje a gente vai botar o dedo na ferida e mostrar exatamente que erro é esse. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que uma história real, né? Então vamos conhecer o caso do Carlos. Ele ilustra perfeitamente esse problema. E olha só, é importante deixar claro, o Carlos não é nenhum amador, longe disso. A gente está falando de um produtor lá do Mato Grosso, com 20 anos de experiência nas costas. Ele planta 800 hectares de soja e a produtividade dele, excelente, 61 sacas por hectare, um dos melhores da região. Ou seja, um profissional super competente. E foi aí que o problema começou. Em um dia normal, em outubro, o telefone toca. Era o banco. O gerente avisou. Uma parcela do financiamento da safra, o custeio, ia vencer em 15 dias. Na hora que o Carlos foi ver a conta, o susto. Só tinha uns 40% do valor necessário. Ele travou. E o problema não era a falta de patrimônio, de soja no silo, o problema era a falta de dinheiro na mão, de liquidez. E o que acontece numa situação dessas, quando não se tem um fluxo de caixa organizado? Acontece o de sempre. Para pagar o banco, o Carlos foi obrigado a vender uma parte da soja dele ali mesmo, em outubro. E qual o preço? R$ 112 a saca. Sendo que o plano original, o planejamento dele era vender essa mesmíssima soja só lá em março. E a projeção de preço para março? R$ 128. É uma diferença de R$ 16 por saca. Pode até não parecer muito, né? Mas quando a gente multiplica isso pelo volume, o estrago é grande. Para ser exato, com a venda antecipada de 3.200 sacas, o prejuízo direto foi de R$ 51.200. Mais de R$ 50 mil jogados fora. E por quê? Por causa de uma única decisão. Uma decisão tomada no susto, na reação. E aqui, gente, está o pulo do gato, o ponto central de tudo isso. O problema não foi a capacidade de julgamento do Carlos. A decisão não foi ruim, ela foi forçada. E essas decisões forçadas, elas são só o sintoma de uma gestão que vive apagando incêndio, que só reage, em vez de operar de forma planejada. E essa história toda nos leva direto para o erro fundamental que o Carlos cometeu e que, olha, muita, mas muita gente comete também. Que é o quê? É sair buscando uma solução antes mesmo de ter um diagnóstico claro do problema. Pensa bem, é a mesma coisa que chegar e instalar o sistema de irrigação mais moderno do mercado sem antes fazer uma análise do solo. Não adianta nada. O equipamento pode ser de ponta, mas a solução veio antes do diagnóstico, entende? O dinheiro foi gasto e o problema continua lá. Então vamos colocar isso de forma bem clara, lado a lado. Qual é a sequência errada? Aparece o problema, a pessoa sai correndo para comprar uma ferramenta, um software, e no fim, a ferramenta não resolve a causa raiz. Agora, qual é a sequência certa? O problema aparece e o primeiro passo é um diagnóstico preciso. É entender o que está acontecendo. E só depois disso é que se escolhe a ferramenta certa para aquela realidade específica. Tá bom, mas então que diagnóstico é esse? A gente chama de fotografia financeira. E esse sim é o verdadeiro primeiro passo para retomar o controle do negócio. E o que é essa tal de fotografia financeira? É um exercício, na verdade, bem simples, não precisa de nada sofisticado. O que precisa é de honestidade. É sentar e entender qual é a realidade financeira da fazenda hoje, agora, com números de verdade, e não com base no eu acho que. E para tirar essa foto é preciso parar um pouco e responder a 4 perguntas. 4, mas com total precisão, sem chute. Vamos a elas. Primeira, quanto de grana tem disponível hoje, somando tudo, todas as contas? Segunda, quanto de receita já está confirmada para entrar nos próximos 90 dias? Terceira, quais são todas as dívidas e qual a data exata de vencimento de cada uma? E a quarta, talvez a mais importante,
Qual vai ser o saldo final, a diferença entre o que entra e o que sai nos próximos 3 meses? Isso aqui não é burocracia, é a base, o alicerce para tomar qualquer decisão inteligente. Agora, ignorar esse tipo de diagnóstico tem um custo altíssimo. E não só para um produtor isolado, mas para o setor inteiro. Porque, no fim das contas, operar sem essa visibilidade é simplesmente operar cegas. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra o número de pedidos de recuperação judicial no agro brasileiro. Em apenas 3 anos, o número praticamente quadruplicou. É uma escalada assustadora, uma tendência muito preocupante. E o mais chocante disso tudo é que, na maioria desses casos, os sinais do problema, da instabilidade financeira, já estavam lá, visíveis, até 3 anos antes do pedido de recuperação. Ou seja, o colapso não foi de uma hora para outra. Ele foi construído em câmera lenta, safra após safra. Só pareceu uma surpresa porque ninguém estava com a câmera ligada para enxergar. Mas a boa notícia é que existe, sim, um caminho para sair desse ciclo vicioso de só reagir, de só apagar incêndio e passar a tomar decisões de verdade, decisões planejadas. E para fechar, vamos voltar lá no Carlos. Hoje, a realidade dele é outra. Ele tem a fotografia financeira da fazenda dele sempre atualizada. Ele mapeou o fluxo de caixa mês a mês. E o resultado disso tudo? Simples. Ele não precisa mais tomar decisões forçadas. Agora quem está no controle é ele. Então, para encerrar, fica aqui uma reflexão. A próxima grande decisão financeira de uma fazenda, seja para vender, para comprar, para investir, ela vai ser uma decisão forçada, uma reação desesperada às circunstâncias, ou vai ser uma ação planejada, baseada num diagnóstico claro da realidade? Porque no fim do dia, é a resposta a essa pergunta que define o futuro de qualquer negócio no campo.